está nos acompanhando. Então, como o Ministério Público demonstrou interesse em réplica, então, doutor, o senhor terá até 1 hora para as suas considerações finais. Está com a palavra. Obrigado, excelência. Só para colocar alguns pontos sobre o que foi colocado pela defesa, uma vez que eu não fiz a partes e não refutei ali, não foi refutado algo que foi levantado, eu peço mais 1 minuto de atenção a vossas excelências. O caso merece, as vítimas merecem e a sociedade de Três Lagoas merece. Primeiro, me soou como se a culpa fosse da vítima. Ao que parece, a defesa quis dizer que atravessar a rua e estar na rua faz com que você seja culpado pela condução do veículo em alta velocidade, sob efeito de álcool, sem licença para estar dirigindo e não vendo se havia alguém na pista. Fazer qualquer tipo de manobra que se eu diga uma ultrapassagem só pode ser realizado se for visto que há segurança para a atividade. Não foi o que aconteceu. Ele, inclusive, aqui confessou que não tinha visão da frente. Então, ele não pode dizer que a culpa é das vítimas por estarem atravessando a rua. Não pode. Não é possível que isso seja feito. Foi lida alguma jurisprudência no sentido de, olha, o nosso tribunal, não sei que dia ou não sei quando, disse que só a bebida ou só a velocidade não são suficientes para a comprovação do dolo eventual. Quem falou que foi só a bebida? Quem falou que foi só a velocidade? Quem falou que não foram todos os fatores, e eu listei 5, que concomitantemente geraram a considerar-se, sim, que houve ação em dolo eventual, em se assumir o risco de produzir o resultado. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Se ele tivesse cumprido a norma de trânsito e não dirigido com a carteira vencida, o crime não teria ocorrido. Se ele não tivesse bebido e dirigido, o crime não teria acontecido. Se ele não tivesse imprimido velocidade muito superior à da via, o crime não teria acontecido. Se ele tivesse respeitado as leis de trânsito e não feito uma ultrapassagem em local inseguro, o crime não teria acontecido. Se ele, não tendo visão da frente, não tivesse tirado a moto da faixa de condução que ele estava, o crime não teria acontecido. Ele assumiu o risco por todas essas condições, por todas essas situações. E a vítima não tinha nada a não ser atravessar a rua para comer o seu espetinho. A vítima continuou sendo a vítima. Olha, mais 30 anos, olha, mais 50 anos, olha, mais quantos anos. Olha, ele ficou preso 3 meses. E é esse o valor da vida humana. E é esse o valor do tenente, do bombeiro que morreu salvando a vida da sua esposa. 30 anos é muito para a netinha que não vai ter nunca mais o avô com ela. Ah, mas então vamos dar um meio termo. Vamos dar só uns 5, 10 anos. Ele vai cumprir 2 e deixa por isso mesmo. Ah, não, vamos dar só 5 anos, 6 anos. Nós não estamos aqui para dar pena. Nem foi responsabilidade de Vossas Excelências em nenhum momento, em nenhum dos julgamentos, nem nesse, quantificação da pena. Quantificação da pena é responsabilidade do juiz. Presidente, Vossas Excelências, juízes de fato e do fato que são, tem que dizer como os fatos se deram. E os fatos se deram, sim, com um homicídio doloso com dolo eventual no trânsito. Não foi um mero acidente. Ah, mas não tem laudo de velocidade. Ele, abalroando 2 pessoas, matou uma, lesionou a outra e a moto continuou arrastando até pegar na moto do entregador. Ah, mas não tem o laudo da velocidade que ele estava. Mas tem alguma dúvida de que ele estava em super excesso de velocidade? Não era pouco, não. Em muito excesso de velocidade? Mas a culpa é da vítima que atravessou a rua para ir comer o espetinho. Que, com a cortesia, a gentileza do veículo que parou para eles atravessarem a rua, atravessaram. E, ainda assim, porque um tenente do bombeiro muito diligente olharam e não conseguiram ver que vinha ninguém. Tiveram sim a cautela ao atravessar a rua e pararam no meio da via para verificar. E ela falou, olhamos para um lado, ninguém passava. Aí ele me puxou, porque a moto veio e já nos pegou. Ele é o culpado, dolo eventual sim dele. Olha, mas ele não fez mais nada. 23 anos trabalhando na mesma empresa e não tem uma rusga. Espera aí. Com meia dúzia de perguntas que eu fiz aqui, ele já confessou que estava dirigindo com a carteira suspensa como motorista profissional. Sem muito papo, e só perguntando da época do fato, eu já tirei aqui que ele estava dirigindo com a carteira vencida. E continuou dirigindo com a carteira vencida. E eu não investiguei muito mais, não. Foi só meia dúzia de perguntas e tirar as mentiras que ele estava falando. Vossas Excelências não têm responsabilidade com relação à pena, mas devem se perguntar, mas nós vamos ser responsáveis por ele pegar 12, 20, 30, 50, 100 anos pelo crime que ele praticou? Não, não serão.
não tenham nenhum mínimo de dúvida que não serão. Vossas Excelências só estarão dizendo, no juramento que fizeram, como os fatos se deram ao juiz-presidente. E só isso. Ele é quem está sendo responsabilizado pelo ato por ele praticado, ao assumir o risco de produzir esses resultados. Que ele produziu sim. Ah, mas tem uma jurisprudência dizendo que o dolo eventual não é condizente com a qualificadora do perigo comum. Sim, é condizente, sim, tem um monte de jurisprudência nesse sentido, e eu não venho aqui discutir jurisprudência, porque quem diz como os fatos se deram são Vossas Excelências. Se Vossas Excelências disserem sim, se deram dessa forma, não tem tribunal nenhum para reformar isso. Todas as decisões que foram lidas foram antes de trazer o processo ao julgamento no júri. No júri, quem diz como os fatos se deram são os jurados. E ninguém, nem o TJ, nem o STJ, nem o STF mudam os fatos. Podem, no máximo, mandar devolver o processo para julgamento novamente. Mas, o que disserem Vossas Excelências, ninguém muda. Fatos, só os jurados dizem. Vossas Excelências, sim, têm responsabilidade quanto a esse fato. De dizerem, representantes da Sociedade Três Lagoas, que são, que aqui nós não aceitamos esse tipo de conduta. Que isso não é mero acidente de trânsito. E sim, a vida humana vale mais do que 4, 5 anos de crime de trânsito pelo crime que ele praticou. Porque não foi um acidente culposo. Foi um assumir o risco de produzir o resultado. Se eu, ao final da minha fala e desses 10 minutos de réplica, não me desincumbi da minha missão de esclarecer como os fatos se deram, ao final do julgamento vai ser perguntado, após a tréplica do Dr. Danilo, vai ser perguntado a Vossas Excelências, tem alguma dúvida? Façam por escrito, mandem para o juiz, ele vai sanar a dúvida ou vai passar para a acusação ou para a defesa para sanar essa dúvida. Mas não deem o benefício da dúvida com relação a ele. Não há qualquer dúvida com relação à conduta dele e ao fato apurado. Se alguém não entendeu alguma coisa, por favor, pergunte, nós vamos tentar esclarecer. Mas a conduta dele, ele confessa que dirigiu alcoolizado, ele confessa em delegacia que estava em excesso de velocidade, ele confessa em seguida na casa dele, às 14 horas do outro dia, que tinha bebido muito. A testemunha, ouvida pelo investigador de polícia, diz que, ao ouvir o barulho, corre e vê a moto ainda deslizando e atingindo o outro motorista, e essas pessoas, ali no acidente, dizem que ele estava tentando sair. Mas ele é boa pessoa. Isso é salvo-conduto para o cometimento de crime? Nós exigimos, e é da vida em sociedade, que todos sejam boas pessoas. Ninguém tem salvo-conduto para a prática do primeiro homicídio, não. Ninguém tem salvo-conduto para sair passando de moto por cima de ninguém, não. E moto a 40 km por hora, pegando uma pessoa, não faz o estrago que foi feito. E continua sendo arrastada para pegar outra moto lá na frente. Ah, mas não teve o laudo. Mas o tenente continua morto e enterrado, e a netinha continua sem o avô, sem o pai, sem a mãe e tudo o que ele representava. E a Sociedade de Três Lagoas continua sabendo que ele está solto e dirigindo, que é outro pedido que foi feito aqui pelo Ministério Público, que não vai ser julgado por vocês, não. Vai ser resolvido pelo juiz-presidente. O Código de Trânsito, no artigo 382, estabelece que durante o processo a carteira tinha que estar suspensa. Ele não podia estar dirigindo. Ele vai responder em liberdade, mas a carteira dele vai estar suspensa hoje. Por que já deveria estar suspensa? E se ele homem fosse, quando estava impedido de dirigir, porque a carteira estava vencida, bastava ele cumprir a regra e não estar dirigindo. Não é estar trabalhando, é não estar dirigindo naquele dia bêbado do jeito que ele estava, correndo que ele estava, fazendo a ultrapassagem que ele fez para matar o nosso tenente do bombeiro e acabar com a vida da sua esposa. Bastava ele cumprir essa regra, e isso não teria acontecido e ele não estava com a cruz e a espada. Mas ele optou por fazer e continuou fazendo. Bom ele, né? Muito bom, né? Ah, ele não é bandido que nem os outros que estão aqui. Quem disse? Quem disse? O que ele fez é bem? O que ele fez foi bom para a sociedade? O que ele fez foi correto? Ah, mas bandidão é bandidão que vem aqui e pega menos pena. Negativo. Homicídio, todo mundo pode praticar qualquer... ninguém pode falar que não vai praticar um crime de homicídio. Vocês sabem quantos crimes tem na nossa lei, na nossa legislação esparsa? 3.600. Não são só os 200 e tanto que tem no Código Penal, que nem esses todo mundo sabe todos. Falar que só o crime de homicídio, não, qualquer crime. E o que ele fez foi homicídio. Ele é tão homicida quanto o assassino, quanto o que paga para matar e qualquer coisa que o vale. Doloso. A única coisa é que ele não tinha intenção, mas ele assumiu o risco de produzir o resultado. E qualquer um de nós poderia ter sido morto naquele dia. Por isso, da qualificadora devida, é o que requer o Ministério Público. Sem maior delonga, passa a palavra à Defensoria Pública, que terá até uma hora para suas considerações finais em tréplica.